boa noite a todos. Realmente, cara, a gente passa, mas toda vez que a gente sobe, dá nervoso, dá tremedeira, dá crise de ansiedade, dá tudo junto, gente. Mas como eu sempre ensino, né, meu pessoal e principalmente os mais novos, enquanto a gente sobe para trazer a ministração, a palavra de Deus, e a gente fica nervoso, é porque a gente está no lugar certo, na hora certa. Porque quando a gente sobe achando que sabe tudo, é porque Deus, o Espírito Santo, já está longe, né? Então a gente fica um pouco nervoso, um pouco ansioso, justamente por conta disso. De saber que o que nós vamos falar não é de nós. Então a gente acaba ficando um pouco inseguro por saber que o que vamos falar não vem de nós, mas vem dos altos céus. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre Davi. E Davi, né, gente, acho que não há quem não conheça, pelo menos os principais feitos de Davi. Nós vamos começar a falar um pouco sobre Davi, para vocês só relembrarem como era, quem era, mas nós vamos entrar no principal. O título dessa mensagem, eu acordei hoje de madrugada um pouco passando mal, aí verifiquei a pressão sozinho, fui lá, olhei, estava alta e eu passando mal, e aí veio aquele título na minha mente, eu não entendi nada, porque o título é Aceitamos o Nível. Aí eu fiquei meio sem entender, peguei o celular rapidinho, escrevi, mandei mensagem, que eu tenho um grupo de WhatsApp que é eu e eu. Não sei se alguém aí já fez isso, mas eu tenho. Estamos aqui descobrindo, tá vendo? O meu é eu e eu. Então tudo que me interessa, tudo que às vezes eu não quero perder, eu envio pra mim mesmo. Entende? Desse jeito. Aí fui lá, enviei, aí voltei a dormir, tomei uma medicação, voltei a dormir. Acordei sem lembrar, falei, gente, que título era? Aí lembrei que tinha mandado pra mim, fui lá abrir o WhatsApp, estava lá. E nesse inteirinho eu comecei a estudar e pensar um pouco. Durante a semana eu já tinha uma pessoa em mente, né, para falar sobre essa pessoa. E aí vocês vão entender mais lá na frente o porquê que aceitamos o nível. Eu quero conversar com vocês, eu pedi a mídia para não projetar, tá? Então eu só peço que vocês prestem atenção, porque a história de Davi, como eu já disse, todos conhecem. Então não é necessário que vocês agora no momento acompanhem, não, só escutem. Em 1 Samuel 16, 9 até o 13, diz assim: Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: O Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? E Jessé respondeu: Tenho mais um, o caçula, mas ele está lá fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E aí o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente de seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. Então Samuel voltou para Ramá. Primeiro que eu quero que você lembre e entenda que aqui Davi foi ungido na casa do pai dele, e daquele dia em diante o Senhor ficou com ele mais do que já estava, né, gente? Em 2 Samuel 5, que vai de 1 a 4, também diz: Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha, e o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles o ungiram rei de Israel.
Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 40 anos. Quando Davi foi chamado, ele foi ungido rei na casa de seu pai, ele tinha aproximadamente, gente, 12 anos de idade. Ele foi ungido rei com 12 anos de idade. Aí eu pergunto, na mesma hora ele começou a ser rei? Não. Ele começou a reinar com 30 anos. Depois de ungido rei, ele teve que esperar 18 anos para assumir a sua missão de rei. Então ele foi ungido com 12 anos, ele aguardou mais 18 anos e aí sim foi ungido verdadeiramente o rei de Israel e reinou por 40 anos. Então eu quero te lembrar que existe um período para tudo na nossa vida, tá? Existe um período, existe um tempo de espera, existe um tempo de aguardar, existe um tempo de fazer ou não aquilo que tem que ser feito. E aí vamos para 1 Samuel 17, do 4 ao 37, lerei alguns versículos somente. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu, vocês são escravos de Saul. Escolha um de seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Pulando alguns versículos. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Esses homens que ficaram apavorados eram homens guerreiros, acostumados a batalhas, homens que tinham suas espadas, seus escudos, suas roupas de guerra. Eram esses homens que ficaram apavorados. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, ficava perto de Belém e de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. Davi era filho mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam lá com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e ia e voltava para tomar conta das ovelhas de seu pai. Davi não estava à toa passeando de um lado para o outro. Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas. 40 dias. Um homem gritando: cadê vocês? Ei, eu estou aqui. Tem alguém para lutar contra mim? Isso é uma batalha. As guerras duravam dias e dias. Gritou e desafiou todas as manhãs e todas as tardes. Preste atenção, eram 2 vezes por dia que aquele gigante desafiava aqueles homens que estavam acostumados à guerra, a brigar, a lutar. Um dia, Jessé disse a Davi, pai de Davi, disse: pegue 10 quilos de trigo, torrada, pães e vá depressa levar os seus irmãos no acampamento. E na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas. Davi não estava à toa, Davi estava cuidando de ovelhas. E ele não deixou as ovelhas sozinhas e abandonadas. Davi foi até o local onde seu pai pediu levar comidas para seus irmãos que estavam na guerra. Porém, aqui diz: deixou alguém encarregado das ovelhas. Isso mostra responsabilidade. Pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para frente da batalha. Ele precisava fazer isso? Ele tinha que simplesmente deixar a comida e voltar para as suas ovelhas. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E ele fez o quê? Ele foi para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou novamente, desafiou os israelitas como havia feito antes várias vezes. E Davi dessa vez escutou.
Homens acostumados à guerra estavam temerosos. 40 dias ouvindo 2 vezes por dia: tem alguém aí para lutar comigo e me derrotar? E eles não respondiam. Porém, dessa vez Davi escutou. Enquanto os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Esses homens não lembravam que eles eram o exército de Deus vivo. Eles estavam olhando para o tamanho do Golias. Eles estavam olhando para um único homem. Um exército inteiro esqueceu que era o exército do Deus vivo. Então o rei Saul mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Um menino, franzino, cuidador de ovelha, filho mais moço, foi levar comida para um guerreiro, e todos os guerreiros estavam com medo de um homem. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu? Você não passa de um rapazinho? Ele foi soldado a vida inteira. Golias só sabia guerrear. Golias só servia para matar. Golias só sabia para ficar na frente de batalha, para o exército dele vencer. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Gente, quer trabalho mais perigoso do que tomar conta de alguma coisa que é de alguém? Você quer um trabalho mais perigoso do que cuidar da ovelha que nem sua é? Pastores? Hein, pastoras? Vocês cuidam daquilo que não é de vocês. E como vocês têm cuidado? Em sua célula? Como tem sido sua liderança? Como tem sido o seu discipulado? Você cuida de algo que não é seu. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele. Davi está dizendo: o meu trabalho é muito mais perigoso do que o seu. Ele disse para o rei: eu vou atrás, ataco e tomo de volta a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço, golpeio até matá-lo. Porque a ovelha que eu tenho é mais importante do que a minha vida. A célula que eu cuido é mais importante do que outras coisas na minha vida. E aí ele diz: tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões, dos ursos, e me salvará também deste filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor esteja com você. Todos sabem o fim da história. Todos conhecem e sabem o que Davi fez. Todos conhecem e sabem que um inteiro exército teve medo e um menino franzino, cuidador de ovelha, matou o gigante. Aleluia. Porque ele foi em nome do Senhor. Ele lembrou que aquele exército era o exército de Deus, era o exército do Senhor, era o exército de um rei. E quando o exército de um rei, ninguém pode. Quanto ao exército de um rei, ninguém pode vencer. Aleluia. Então, em 1 Samuel 18, do 1 ao 5, diz: Saul e Davi terminaram sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade a Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Nós temos discípulos em células, nós temos pessoas, nós cuidamos um dos outros, mas será que amamos como a nós mesmos? Pois Davi e Jonathan amaram um ao outro como a si próprio. Era uma amizade em qual hoje em dia a gente dificilmente encontra.
Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse mais para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Quero que você grave isso, porque você vai entender daqui para frente onde a mensagem vai. Ele tirou a capa que estava usando e deu para Davi. Deu também a sua túnica militar, sua espada, seu arco e seu cinto. Ou seja, ele, além de dizer, você é meu amigo, você é meu irmão, ele disse, você é meu amigo de guerra. Nós venceremos juntos. A minha espada está contigo como a sua está comigo. A sua luta é a minha luta. A sua vitória é a minha vitória. O que você está passando, eu sofro com você. Davi saiu-se bem em todos os lugares onde Saul o enviou. Então Saul promoveu comandante do exército. Isso agradou a todo o exército, inclusive os outros oficiais. Em 2 Samuel 4:4, quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Agora você vai entender. Essa mensagem hoje vai se tratar de Mefibosete. Eu precisava te explicar quem foi Davi, o que Davi fez. Eu precisava te explicar hoje quem era Jonatas e quem é Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, o melhor e maior amigo de Davi. Que plot twist, hein? Então ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Saul é o avô, Jonatan é o pai e Mefibosete é o filho de Jonatas, ou seja, neto de Saul. A mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Não sei se vocês sabem, muitos já devem ter visto aqui filmes, e é assim que acontecia. Um rei era retirado ou era morto do seu reinado. Quem venceu aquele exército, matava todos os descendentes deste rei. Eles ficavam às vezes com algumas mulheres, mas eles matavam toda a descendência, não importa a idade. Era o rei, os filhos do rei, todos os netos, bisnetos, tataranetos, toda a descendência de um rei teria que morrer para aquele que venceu ficar ali e tomar conta de tudo. Ok? Entenderam isso? Então, após a morte de Saul e Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e o fugiu. Porém, quando ela estava fugindo, ela estava com tanta pressa que o deixou o menino cair e ele ficou manco, ele ficou paralítico, ele ficou defeituoso dos 2 pés. Ele caiu com 5 anos e ficou deficiente dos 2 pés. Ok? Então, gente, porém, ninguém sabia da existência desse menino. Essa mulher eu tinha levado para Lodebar. Ela fugiu com Mefibosete porque ele era neto do rei. Ou seja, quem era o próximo a entrar na descendência se o reinado voltasse? Mefibosete. Ele então era o príncipe. Concorda? Então ela levou este menino para Lodebar. Sabem o que significa Lodebar? Significa coisa de nada, esquecimento, coisa alguma, ou seja, lugar nenhum. O príncipe foi levado como ninguém para lugar nenhum. Se você se considera um Zé Ninguém, uma coisa nenhuma, um perdido na multidão ou um só mais um, você está aceitando o nível. Você acabou de aceitar o nível.
nível humano que colocaram em você. E vamos para 2 Samuel 9. Certo dia, Davi perguntou: será que uma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se todos foram mortos anos depois, por que Davi faz essa pergunta? Se ele sabe que quando alguém entra, vence um rei, mata todo mundo. Porque Deus não esquece de você. Deus sabe aonde você está. Esse lugar é lugar nenhum, Ele sabe aonde é o lugar nenhum. Ele está vendo você, coisa nenhuma, em lugar nenhum. Sabe por que você é coisa nenhuma em lugar nenhum? Porque você aceitou o nível. O nível humano. O nível em quem colocaram o rótulo. E ele pergunta: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa. E aí, havia um escravo chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse então que fora falar com o rei Davi. E ele pergunta: você é Ziba? Perguntou o rei Davi. Sim, sou eu mesmo. As suas ordens? Respondeu ele. E o rei perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como eu prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe o filho de Jonatas. Quem era Jonas para Davi, igreja? O melhor amigo. Se o filho do seu melhor amigo aparece, você fica triste ou fica feliz? Só que ele diz: ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Pergunta o rei. Na casa de Maqui, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Lugar nenhum, coisa alguma, esquecimento. Era lá que estava o príncipe de Israel. Era lá que estava, escondido. Respondeu Ziba. Então o rei mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, chegou, ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Disse Davi: Mefibosete, as suas ordens, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. O seu pai. Existem pessoas sendo boas com você por causa do seu pai. Você escolheu aceitar o nível porque você quis. Porque você é príncipe e ele vai fazer algo bom por causa do seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Saul era rei. Quanta terra tem um rei? Pensa. E você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de repartir. Mesa é lugar de você olhar face a face, frente a frente. É o nível, é o mesmo nível. O nível do rei com o nível de Mefibosete era o mesmo por causa do seu pai. Mefibosete se curvou novamente e respondeu. Todos nós. Essa resposta é de todos nós. Filhinhos, bichinhos de Jacó. Eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso então comigo. Síndrome de coitadinho. Mefibosete foi criado por sua serva que o amava como filho, arriscou a vida dela
salvou ele da morte, fugindo com ele. Pense comigo. Ao invés da morte, que estava preparada para todos os descendentes de Davi, de Saul, ele teve lar, ele se casou, ele teve filhos e ainda assim vivia preso ao seu passado de coitado, coxo, fugido, perseguido. Ele não entendeu em nenhum momento que Deus estava livrando ele da morte. Ele era o coitadinho, o aleijadinho, o amiguinho, o escondidozinho. Porque ele aceitou o nível que deram para ele. Ele era príncipe aos olhos de Deus, mas aceitou o nível humano. Estava preocupado, estava preparado para ele e para toda a sua descendência um futuro maravilhoso, que seria comer à mesa junto do rei. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele aceitou o nível. Agora, gente, voltando ao verso 9. Então o rei Davi chamou Ziba, o escravo, e disse: eu estou devolvendo ao Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Ele estava, Davi devolveu, falou assim: você é igual a mim, eu sou rei aqui, você também é, você é filho do meu amigo Jonathan, então eu vou fazer isso por causa do seu pai. Vocês estão entendendo, igreja? Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo quem são vocês nessa história? Você, os seus filhos, seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Isso ele falou para Ziba. Ó, pode ficar aí com uma terrinha, pode plantar, pode cuidar, porque você cuidou dele, entendeu? Do Mefibosete. Porém, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ele sempre vai comer à minha mesa. Onde um coxo aleijado era recebido na mesa do rei e comia todos os dias na mesa do rei. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete, de novo, gente, passou a comer junto com o rei como se fosse filho dele. Ele não estava ali como um convidado. Ele estava ali como o príncipe daquele reinado. Ele era um Zé Ninguém que saiu de um lugar coisa nenhuma e passou a ser o príncipe, comendo à mesa do rei como filho. Todos os dias ele almoçava, jantava, lanchava à mesa do rei como se fosse o seu filho. Aceitamos o nível imposto pelo mundo humano quando somos chamados para ser príncipe no mundo espiritual. Até quando vamos ficar aceitando o nível que colocam em nós? O nível que colocam em nossa vida? Porque nós não temos esse nível humano. Porque nós somos filhos, príncipes do rei. Acho que vocês não entenderam. Vocês não devem aceitar nível humano, porque vocês são príncipes, filhos do rei. Pare de viver o que você está vendo e comece a viver aquilo que Deus está vendo para você. 2 Coríntios 5:7. Agora eu gostaria que projetasse bem alto. Porque vivemos pela fé e não
vivemos pela fé e não pelo que vemos. Volta, por favor, ao versículo 1 de 2 Coríntios. De fato, nós sabemos que quando for destruída, olha só do que Deus chama nesse momento, isso aqui, ó, corpo físico. Presta atenção. Nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, esta barraca, não é casa nem palácio, esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mão humana, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Aí agora eu vou te explicar, porque tanto você sofre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, nessa barraca. Pois gostaríamos de nos mudar já para as mansões celestiais, a nossa casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. De novo, gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queremos ficar livres do nosso corpo terreno, mas sabe por quê? O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que a morte desapareça. Aleluia. E foi Deus que nos preparou para essa mudança, nos deu o seu Espírito, que mora onde? O Espírito Santo de Deus mora onde? Nessa barraca, como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivermos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor. Por quê, gente? Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Aí a gente volta para o verso 6 só um pouquinho. Enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor. Gente, agora tudo faz sentido. É por isso que Mefibosete não entendia que aquele corpo coxo dele não importava nada para o Senhor. O Senhor queria ele na mesa. Não importa o seu corpo, a sua barraca, não importa o mundo, o nível que Ele te colocou, você é príncipe, ponto final. Você é filho do rei e vai comer com Ele na mesa e ponto final. O Senhor queria ele na mesa. Hoje o Senhor não liga para o que você pensa de si mesmo. Ele está dizendo agora para você que o que Ele quer é a sua companhia na mesa dele. É só isso. Para de complicar. Toda vez que eu ministro aqui eu falo, para de complicar. Ai, pastora, mas é tão difícil. Eu sei. Todos sabemos, mas não é impossível. Se fosse impossível, Ele já teria nos tirado dessa terra. Possível é, fácil não é. O Senhor quer você sentado na frente para Ele, na frente dele, dizendo o que você quer. Esqueça que você é um aleijado espiritual. Esqueça que você é um coxo. Esqueça que seu pé não funciona. Onde você quer ir, você não vai. Às vezes alguém te leva arrastado para onde você nem queria tanto ir. Esqueça que você é um pecador cheio de desejos malignos.
cheio de vontades próprias e da síndrome do coitadinho. Porque o Senhor te vê como príncipe do mundo espiritual e não como a pessoa que aceitou o nível, porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Você vai sair daqui hoje tendo aprendido mais uma passagem bíblica sobre esse tal Mefibosete. Nem eu lembrava que tinha esse nome na Bíblia. Quando eu comecei a estudar, entendi a história dele. E aí o pessoal falou: pastor, vai pregar sobre o quê? Mefibosete. Quem é essa? Não, não é essa, é esse. Esse é o Mefibosete, o que aceitou o nível da humanidade, porém ele era um príncipe. E o rei queria que ele comesse na mesa como um filho, tendo restituído toda a herança que ele tinha perdido. Ele via sua condição exterior e não o que Deus tinha preparado para ele. Desde antes dele nascer, quando criou uma amizade linda entre Davi e Jonatas, o seu pai, Deus já sabia o que tinha preparado para Mefibosete. Essa amizade não foi em vão. Essa amizade de Davi e Jonatas, ela foi criada por Deus para, lá no futuro, devolver tudo a Mefibosete. Vocês entendem? Vocês entendem que a amizade que vocês fazem hoje pode, lá no futuro, ajudar o filho seu que ainda nem nasceu? Você sabe que a célula que você participa hoje, se não participa, procure uma, pode gerar benefícios. Não estou falando benefícios financeiros, mas um benefício de um abraço, um benefício de alguém ligar para você e falar: oi, eu estou aqui, pode falar o que os seus olhos estão dizendo? A amizade de Jonatas e Davi salvou Mefibosete, devolveu a ele o direito de ser príncipe e sentar à mesa do rei e comer todos os dias como um filho. Portanto, crie laços em sua célula, crie amizades, orem junto, jejuem junto. Agora aqui um parênteses: quando for proposto para o seu grupo de oração orar online, ore, meu querido. Quando for proposto para a sua célula ler um versículo ou um livro, leia, meu querido. Quando for proposto algo pela sua célula, faça, meu querido, minha querida. Sabe por quê? Porque pode ser o seu Jonatas, pode ser o seu Davi, pode ser alguém que vai salvar toda a sua família. Porque você falando não resolve, mas se o seu amigo falar, a sua família vai dizer: caramba, realmente o que ele está falando é verdade, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero a minha família mudando de vida. Leve a sério o que for proposto na sua vida. Leve a sério o que foi proposto na sua célula. Leve a sério, líder, o que foi proposto para você fazer. Porque onde você pisa, tem um montão atrás pisando junto. Onde você vai, Jonathan, Davi está do seu lado. Tudo que você conquista, Davi, Jonatas está com você. O que você precisa está em Jesus. Ou eu pego a Bíblia, rasgo e vou embora, eu não volto mais. O que você precisa é de Jesus. O que você precisa é saber que tem um rei esperando você sentar na mesa para comer com ele no mesmo nível. E ainda mais, ele vai te chamar de filho.
filho, filhinho, querido, meu amigo, minha amada, use a amizade que Deus deu para você. Use a amizade sadia. Pare de ser um com o outro, vai com o outro, vai com o outro, vai para ali, vai para lá, onde Deus não quer. Ele quer você sentado à mesa, comendo o melhor e não embaixo catando migalha. Aleluia! Igual um cachorro. Porque ele falou aqui, eu sou apenas um cachorro. Não, ele era o príncipe, filho do melhor amigo. E ele disse, eu vou fazer por você por causa do seu pai. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Vocês estão entendendo que nós somos o Mefibosete? Aleijado, síndrome de coitado, sumido, perdido, machucado, magoado, sem poder andar. Porém, o Senhor, o Rei, te espera para sentar no mesmo nível e comer à mesa e não embaixo da mesa. Para de aceitar o nível humano e aceite que você é príncipe espiritual. Se você se sente assim, afastado do Senhor, se você percebe que está longe da sua mesa, que não é digno de sentar a essa mesa, venha até aqui à frente, por favor. Mefibosete, pare de olhar para os seus pés aleijados. Pare de aceitar o nível de coxa aleijado, cachorro e aí por aí adiante. Esqueça que você veio de lugar nenhum, da Vila Vidência, lá de onde você veio, de qualquer comunidade. Pare de achar isso. Pare de aceitar o nível que colocaram em você. Venha, bendito de meu Pai, receber por herança aquilo que foi preparado desde a fundação do mundo. Isso é o que o Rei tem para você. Uma mesa posta para te chamar de filho, para falar para você assim, ó, vem, eu já tinha preparado para Mefibosete, na amizade de Davi e Jonatas, antes dele nascer, o reinado, a mesa posta. Se você se sente assim, como Mefibosete se sentia, tenha coragem de Davi quando lutou com aquele gigante e dê os seus primeiros passos, seu aleijado, até aqui à frente. Aleluia. Mostre para o inimigo de suas almas que ele é que é o aleijado, que ele é que não vale nada, que ele é que é o cachorro, porque você é filho do Rei. Você come a mesa do Rei. A mesa está aqui. Olha, ele está aqui sentado, frente a frente, só aguardando você. Pode vir. Eu não vou me estender. Você venha e a gente faz uma oração. Você venha para mostrar que você... Fique de pé, por favor. Você venha para mostrar que você é filho. Eu não estou te chamando para vir para cá, para congregar aqui. Não, eu só estou dizendo para você. Você não é o aleijado. Você não aceite o nível. Não aceite o nível humano. Venha aqui à frente. Venha que o teu pai está sentado na mesa. Ele está de braços abertos, dizendo, venha, pegue o que está desde a fundação do mundo preparado para você. Amém? Pode vir, filhinho. Pode vir. Pode vir, meu filhinho, minha filhinha. Mostre que você é forte, que você é príncipe e princesa. Mostre que você não é um aleijado qualquer. Porque vivemos pelo que vemos, pelo
vendo com os olhos carnais e naturais. Esqueça tudo que você fez de ruim. Vou começar a oração. Essa é a sua última oportunidade de simplesmente sentar à mesa do seu Pai e comer no mesmo nível que o Rei dos Reis, que o Senhor dos Senhores. Pai querido de glória, Senhor, entregamos as pessoas que tiveram a coragem de vir aqui. Entregamos, Senhor, as pessoas que estão dizendo: sim, eu sou um coxo, sim, mas a partir de agora eu tomo o meu príncipe, o meu principado, o meu reinado de volta. Eu pego a minha herança de volta. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma todos que aqui estão, Senhor. Toma, Paizinho, de volta. Eles viveram uma vida, Senhor, de aleijado, de coxo, sem poder fazer nada sozinho. Mas, Senhor, eles agora estão dizendo: eu sou o seu filhinho. Eu sento à mesa contigo, papai. Eu como no mesmo nível que o Senhor. Eu sou teu filho, Pai. Toma, Deus, esses teus filhos que voltaram à sua mesa. Toma, Senhor, esses teus filhos que entenderam que eles não devem aceitar o nível humano, mas que eles são príncipes do Espírito, príncipes espirituais. Em nome de Jesus, Pai, toma todos eles, Senhor. Toma elas, toma suas filhas, toma seus filhos de volta. Senhor, toma os seus Mefibosetes. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque a sua mesa sempre tem lugar para mais um. Obrigado, Senhor, por nos aceitar como teu filho. Obrigado, Pai, por nos chamar de filho. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.